E aí, mulher, tudo bem? Meu nome é Jéssica e eu te ajudo a alcançar segurança na atuação previdenciária, mesmo sem ter experiência, ok? Hoje nós vamos falar de um assunto super importante, que é o atendimento previdenciário. Eu quero te passar aqui uma receita de bolo, é um beabá mesmo, do zero, para que você consiga ensaiar, treinar, até que chegue o dia do seu primeiro atendimento, né, para que você consiga melhorar a sua comunicação com o cliente de modo a transformar esse atendimento em um contrato de fato. E além disso, para conseguir transformar esse cliente ali num captador de outros clientes, ok? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre atendimento previdenciário. Tá bom, Jéssica, mas vamos aprender o que, afinal de contas, sobre atendimento previdenciário? Primeiro, eu vou te ensinar a analisar a documentação no momento correto e também vou te ensinar como fazer as perguntas de uma maneira que você direcione o atendimento de uma maneira mais prática, mais objetiva. Não para ficar fazendo perguntas, várias e várias perguntas aleatórias de uma lista, de uma ficha de atendimento que você tirou aí da internet, ok? Além disso, eu também vou te ensinar uns truques, vou te dar umas dicas sobre como falar o valor dos seus honorários para o seu cliente sem sentir medo, sem sentir receio, sem transparecer insegurança para o cliente. E por fim, você vai entender como gerar conexão com o seu cliente para que ele possa te indicar antes mesmo do êxito da ação. Isso é muito bom para você construir a sua carteira de clientes, especialmente no início da advocacia, porque você depende exclusivamente aí nesse início dessas indicações, então você precisa alavancar elas de uma forma bem objetiva, de uma forma que realmente dê resultados, ok? Tá, mas você sabe que precisa ficar comigo até o final desse vídeo. Eu sempre te dou vários motivos para isso, mas hoje especificamente eu tenho 2 motivos especiais para você ficar comigo até o final desse vídeo. Tudo que eu vou ensinar aqui é uma receita de bolo. E você nunca vai pega uma receita de bolo e fala assim, ele tá mandando eu usar 1 quilo de trigo, mas eu vou usar só meio quilo. E vai dar tudo certo. Vai funcionar. Você já sabe que não vai funcionar. Então assiste até o final, faça todas as suas anotações, depois aplica isso, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. O segundo passo, eu acho que esse eu nem precisaria estar aqui te falando, mas é porque você deve saber, né? Que não adianta você saber tudo, toda a parte técnica, entender tudo sobre o direito previdenciário, mas na hora vamos ver, na hora de fechar de fato o contrato com o cliente, não conseguir fazer a conversão desse atendimento em um contrato de fato. Então, assim, tudo que você aprendeu, tudo que você estudou, toda a técnica que você domina não vai adiantar de nada, tá? Então, fica comigo até o final, porque lá no final eu vou te explicar tudo sobre como fazer essa conversão da melhor forma possível, tanto para você como para o seu cliente, para ele não sair do seu escritório assustado, tá? E por fim, mas não menos importante, a não ser que você esteja naquela categoria de que os clientes estão fazendo fila na sua porta para ser atendidos por você, tenho certeza que aqui nesse vídeo vai ter algo importante para você aprender, algo relevante, algo que você ainda não aplica. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, ok? Então, bora lá para o nosso vídeo. Ah, Jéssica, mas por que falar de atendimento previdenciário? Quer dizer, a gente não podia estar gastando esse tempo entendendo as regras da reforma da Previdência, ou talvez os requisitos dos benefícios, ou questões relativas à carência? Sim, poderíamos. Mas eu sei que dentro do universo do direito previdenciário, dentro de tudo que eu poderia estar abordando aqui nesse vídeo, um dos principais medos de vocês, uma das principais receios é o atendimento previdenciário. E apesar disso, muitas pessoas ainda acham que basta ser aquela mocinha simpática, oferecer um cafezinho e dizer sim para tudo que o cliente quer, para que o cliente saia do seu escritório satisfeito e que você gere os resultados que você precisa. Mas a verdade é que o atendimento previdenciário ele não é só pautado em oferecer um cafezinho e dar um sorriso para o cliente. Ele vai muito além disso. É necessário você saber dosar a sua capacidade técnica com seu carisma, com a sua empatia com o cliente, para que você consiga de fato fazer com que aquele cliente não te enxergue apenas como uma amiguinha, mas sim como uma profissional que ele vai contratar, uma profissional que ele respeita, uma profissional que ele confia e que vai trazer resultados para ambas as partes, tá? Além disso, esse atendimento presencial provavelmente vai ser
um dos únicos contatos presenciais, assim, ao vivo e a cores que o cliente vai ter com você. Então, você tem que pensar o seguinte: essa pessoa que está sentando aí na sua frente, que está falando com você a respeito da aposentadoria dela, ela já foi maltratada em muitos outros lugares, ônibus, bancos, enfim, vários outros lugares. Além disso, já tentaram ludibriar ela, já tentaram enganar. Vocês podem ver aí nas mídias, a gente acompanha direto, um golpe X, um golpe Y. Quantos dos meus clientes já caíram em golpes, né, de financeiras, enfim, de pessoas mal intencionadas. Então é normal que esse cliente já chegue aí no seu escritório com o pé atrás, porque ele se sente assim em todos os lugares. Ele é sempre maltratado, ou ele é sempre enganado, ou sempre tem alguém querendo tirar proveito da ideia de que ele é uma pessoa inocente, que é uma pessoa com um baixo estudo. Então ele já vai chegar aí duvidando de você. E você precisa ter isso em mente cada vez que um cliente sentar na sua frente, para que você consiga trabalhar as objeções que ele tem em relação a você da melhor forma possível. Um dia desses eu estava escutando um podcast dos sócios, eles estavam falando a respeito de persuasão. E um dos convidados, ele estava explicando o que seria a persuasão para ele, como ele representaria isso. Ele disse: olha, para mim, o sim, quando a persuasão é você querer que a pessoa te diga um sim, né? E esse sim, ele está sempre atrás de uma porta. E essa porta, ela é vigiada por 2 soldados. Um soldado é o soldado racional e o outro é o soldado emocional. E o meu trabalho é distrair esses soldados com alguns motivos que eles se interessem, para que eu consiga entrar por essa porta sem que eles percebam, porque se eles perceberem eu não vou conseguir entrar e eu não vou conseguir alcançar o sim. Então eu sempre vou ter que dar um motivo racional e um motivo emocional para aquele cliente confiar em mim, a ponto de fechar o contrato, a ponto de falar: ok, eu aceito pagar o valor X, ou ok, eu aceito te entregar minha documentação, ou ok, eu confio no que você está dizendo e eu não vou questionar isso, ou por mais que eu não concorde, eu vou aceitar que a sua opinião é uma opinião técnica e tem mais validade nessa situação, tá? Então, tudo que a gente vai conversar hoje, eu quero que vocês tenham isso em mente. Alguns pontos vão ser pontos que a gente vai trabalhar o emocional, então a gente vai dar aqui, uma distraçãozinha para o soldado da emoção. E outros pontos vão ser pontos racionais, que a gente vai dar aí a distração para o soldado da razão, para que a gente consiga, de fato, transformar essa pessoa, esse atendimento, né, num cliente, de fato, aí do nosso escritório. Então, vamos lá, vamos parar de enrolação. Eu quero ensinar para vocês alguns passos. Esses passos, como eu disse, eles estão embasados, né, eles estão fixados ou firmados a partir de alguns princípios que eu vou trazer aqui para vocês. Então, eles não são coisas aleatórias e, principalmente, não são coisas que eu não pratico. São coisas que eu vivo no meu dia a dia e que funcionam para mim. Então, sinta-se à vontade para testar tudo isso, para colocar à prova tudo isso. E se você colocar e de fato funcionar depois, vem me contar, porque eu adoro ter esse feedback de vocês, dizendo se realmente funcionou, se foi legal, se foi bacana e como vocês se sentiram em relação a isso, tá bom? Então vamos lá, o primeiro momento, nosso primeiro passo aí do atendimento é a ligação. Jéssica, mas a ligação é importante? Sim, aquele momento em que o cliente ligou para você e quis marcar o horário, ou que você ligou para ele através de alguma indicação, alguém te passou um telefone, tudo. Aquele momento é extremamente importante. Então, não trata isso como um agendamento, não como se você fosse a secretária do seu escritório que está atendendo e marcando um horário para um cliente. Você não é a secretária do seu escritório. Você é a pessoa com quem o cliente precisa gerar um relacionamento. E esse relacionamento, ele se inicia com a ligação. Quando a pessoa se sente maltratada ou até mesmo colocada em segundo plano através de uma ligação, é muito mais fácil que ela desista de comparecer ao atendimento presencial. Ela pode se sentir envergonhada, ela pode se sentir acuada, dependendo da forma como você falar. Então, nas ligações, eu sei que isso parece óbvio, mas tente ser o mais agradável possível. E escute o cliente, pelo amor de Deus. Escute o cliente. Eu sei que muitas vezes você vai ter a resposta a partir da primeira frase do que o cliente te disse, mas escuta a história dele no final, até o final.
Não corta o cliente, espera ele contar a história e depois você dá o seu parecer, ou então você diz depois que precisa marcar um horário para analisar os documentos, enfim, mas primeiro escuta o cliente, tá? Em segundo plano, se você é nova, né, nessa área, se você está começando agora dentro do direito previdenciário, a ligação, ela é o seu ponto fundamental. É daí que você precisa partir da análise já do requerimento do cliente. Porque você não pode gastar muito tempo e é normal que você precise gastar mais tempo do que eu, por exemplo, que já analisei várias situações. Então é normal que você precise de mais tempo, mas você já pode adiantar isso através do contato telefônico. Então aproveite esse momento para fazer o máximo de perguntas que você conseguir, para você conseguir entender sobre o que vocês estão falando e quem sabe até estudar o assunto antes do dia do atendimento presencial. Peça algum documento se for necessário. Então, por exemplo, eu costumo sempre fazer uma análise prévia antes da minha avaliação presencial. Então, antes do meu atendimento presencial, eu gosto de fazer nem que seja uma análise básica de CNIS, enfim, de carteira de trabalho, antes do cliente vir até o escritório. Isso porque o meu tempo ele é um pouco escasso, então eu gosto de utilizar essa ferramenta para diminuir, porque se eu já vejo ali que não tem jeito e faço algumas outras perguntas e vejo que não tem jeito, não vou gastar aquele tempo com um atendimento, que eu não cobro consulta, então não vou gastar aquele tempo. Tá? Então eu gosto de fazer isso, mas se você está começando, esse é o momento para você fazer perguntas, faça perguntas, anote tudo, não só faça as perguntas, mas anote isso para você conseguir fazer o direcionamento depois com calma. Segundo lugar, o dia do atendimento. Então chegou no atendimento, o cliente chegou, você já ofereceu café, você já ofereceu água, você já foi educada, simpática, já deu bom dia, boa tarde, boa noite, o cliente sentou na sua mesa. Primeira coisa que você vai precisar fazer é conversar com o cliente. Jéssica, mas sobre o quê? O que eu vou conversar com o cliente se eu não sei nada ainda? Você vai conversar sobre o cliente, vai conversar sobre a vida dele, sobre a família dele, sobre o que ele faz, sobre a profissão, sobre política, sobre o tempo, sobre o que você quiser, menos sobre direito previdenciário. Mas Jéssica, ele veio aqui para um atendimento previdenciário, certo? E eu vou conversar sobre qualquer coisa que não seja previdenciário, é isso que você está me falando? É exatamente isso. Lembra dos nossos dois soldadinhos? Um é a razão e o outro é a emoção. Agora, a gente está trabalhando a emoção do cliente, a gente está gerando uma conexão com ele, a gente está dizendo, olha, eu sou confiável, eu me interesso pela sua vida, olha, eu me importo com você. Então, não, eu não sou aquele gerente do banco que te tratou mal e que não resolveu o seu problema. Não, eu não sou aquele adolescente dentro do ônibus que não levantou para você sentar. Eu sou uma pessoa em quem você pode confiar, porque eu me importo de fato com você e com a sua vida. Então, esse é o momento para gerar essa confiança, para gerar essa conexão com o cliente. E ele, para mim, é um dos passos mais importantes dentro do atendimento previdenciário. Sem isso, todo o resto, a partir daqui, ele possivelmente vai desmoronar se você não fizer esse passo bem feito, tá? Tá bom, Jéssica, mas aí eu vou conversar sobre coisas aleatórias com o cliente e quando que eu vou saber que é hora de partir para o próximo passo? Na hora que o cliente começar a se sentir à vontade na cadeira, quando ele não estiver mais assim. E aí ele já estiver assim, e quando ele já estiver te contando coisas da vida dele, antes mesmo que você pergunte ou antes mesmo que você faça alguma interferência. Então ele resolveu te contar que o netinho dele fez aniversário no fim de semana passado. Nesse momento você sente que essa confiança ela já foi gerada ali entre vocês. Então, ok, é hora de passar para o próximo passo. Jéssica, como que eu faço isso? Eu vou interromper o cliente? Não, você vai deixar ele terminar de falar e vai dizer, bom, e agora? Vamos lá. Coloca todos os seus documentos em cima da mesa para mim. Sim, esse é o segundo passo, a análise de documentos. E eu sei que é normal que no início você se sinta perdida e é por isso que essa frase, coloque todos os documentos que você trouxe em cima da mesa, é extremamente importante. Porque é muito comum, principalmente nos atendimentos previdenciários, que o cliente deixe alguns documentos na sacola, porque ele trouxe uma sacola gigante ou uma pasta gigante. E aí ele fica com receio de ocupar a sua mesa toda com aquele monte de papel e ele nem sabe se aquilo vai prestar para alguma coisa ou não. E aí ele só põe um. Aí você vai conversando, aí ele põe mais um. Se você é nova dentro do ramo previdenciário, é comum, isso vai acontecer, talvez aconteça até comigo, que eu esqueça de pedir um documento específico, e às vezes o documento estava ali com ele. Então, para que isso não aconteça, coloque todos os documentos, peça para ele colocar todos os documentos e analise.
esse é o momento de analisar. Você já conversou com o cliente sobre a vida dele, agora você vai analisar os documentos. Não, agora não é hora de fazer pergunta, agora não é hora de conversar, agora não é hora de nada. Eu sei que o silêncio, dentro de uma sala onde está havendo uma reunião, ele pode parecer um pouco constrangedor, mas é perfeitamente comum. Então, você pode dizer para o cliente, olha, agora eu vou avaliar os seus documentos, eu aguardo um pouquinho que a gente já vai voltar a conversar. Ou então, se você não se sentir à vontade para falar isso, você pode deixar o cliente falando e ignorar e continuar a análise dos documentos e só ir balançando a cabeça. É importante que você separe os documentos por grupos, então, por exemplo, carteiras de trabalho num grupo, carnês no outro grupo, laudos médicos em outro grupo, PPPs em outros grupos, documentos rurais em outros grupos. Assim você pode ter uma visão geral do que está acontecendo ali. E aí você analisa um por um, faz a contagem do tempo de contribuição, analisa os documentos médicos se for necessário. E ok, fez isso com calma, fez as suas próprias anotações, agora é hora de fazer as perguntas. Por quê? Porque a partir da análise do documento, você vai saber, por exemplo, esse cliente tem um direito ao BPC. Ótimo, por quê? Porque eu vi que ele nunca contribuiu, eu vi que ele já é idoso e eu entendi aqui que é possível que ele more sozinho, então ele não tem renda nenhuma. E eu só preciso confirmar essa informação. Que ótimo! Então, vamos confirmar a informação. Qual é a segunda informação a ser confirmada num caso como esse? Se a pessoa já tem cadastro no CadÚnico. Então, você vai fazendo as perguntas de acordo com as análises que você fez da documentação. E não sair fazendo um monte de perguntas soltas, aleatórias, que o cliente não vai entender nada, vai te contar outras histórias e vai te confundir ainda mais. Então, identifique o benefício para qual você vai fazer o requerimento e faça perguntas relativas àquele benefício, para que você consiga responder outras questões dentro daqueles requisitos ali, tá bom? Ótimo, você fez isso, agora você já deve ser capaz de informar para o cliente se existe alguma possibilidade ou não. E aqui é o que eu chamo de armadilha do atendimento. O que acontece na maioria das vezes? Nesse momento, na hora de dar esse feedback e dizer, olha cliente, dá ou não dá, muitos advogados, na ânsia de parecerem profissionais, ou na ânsia de parecerem técnicos, ou na ânsia de demonstrar conhecimento para o cliente, acabam dando informações demais. Isso é o que faz o cliente ir embora, dar entrada naquele requerimento sozinho. E ou vai dar certo, e você ficou sem o processo, ou vai dar errado e ele vai voltar com um pipinão para você resolver depois. Ou então, ele vai pegar toda aquela informação e vai levar para um outro advogado que ele confie mais. E você não quer isso. Até porque eu sei que a maioria de vocês não cobra consulta, então não é esse o objetivo. Agora a gente precisa o quê? Dizer, cliente, olha, dá para fazer. A gente tem algumas coisas aqui que a gente precisa acertar, algumas questões que precisam ser vistas, mas dá para requerer o benefício X. Ponto. Sim, Jéssica, não precisa dar mais explicações. Não precisa ficar dizendo, olha, a gente vai corrigir esse indicador aqui no seu CNIS, porque esse indicador está fazendo o tempo não ser considerado. E para corrigir esse indicador, a gente vai precisar dos documentos X, Y, Z. Não precisa falar nada disso. O que você precisa dizer é, olha, precisa resolver algumas coisas, existem alguns problemas aqui que impedem a concessão do seu benefício. O senhor vai precisar de fazer a correção, mas dá para fazer. Beleza. O cliente falou, que bom. A próxima coisa que você vai falar é, agora vamos falar do meu método de trabalho. Agora vamos falar do valor do contrato. É exatamente assim. Simples, leve, lindo, porque você não deu informações para o cliente ainda, mas a principal informação que ele quer de você é o valor. Então, toda vez que o cliente sentado na sua frente, fique sabendo, ele quer saber o valor. Ele foi aí só para isso. Então, não fica com vergonha de dizer, essa é a principal pergunta deles. Normalmente, eles mesmos perguntam, e quanto você cobra, tá? Quando ele faz essa pergunta, é até mais legal, eu gosto mais. E agora é a hora de ouro, é a hora de explicar o seu contrato, é a hora de falar dos seus valores. E você não precisa ter medo para falar sobre isso. Se o cliente não quiser aceitar, ou se ele não puder aceitar, ok, ele não era seu cliente e tá tudo bem, tá? Essa informação de forma isolada, ela não quer dizer nada, ela não quer dizer que você está cobrando muito, ela não quer dizer que você não foi bom o suficiente, não quer dizer nada, tá bom? Então fique tranquilo. Jéssica, mas isso só acontece 5 vezes seguidas. Aí você tem que repensar os seus valores, se você está trabalhando dentro dos valores de mercado, ou se você está fazendo tudo que precisa ser feito para demonstrar o valor do seu trabalho para o seu cliente, tá bom?
Então, primeira coisa, a sua postura, o seu tom de voz. Eu sei que parece clichê falar uma coisa dessas, mas o cliente ele sente. Eu vou dar uma comparação horrível, mas sabe quando a gente passa perto de um cachorro, que o cachorro late, e quando você tem medo ele late mais ainda, quando você demonstra medo? É exatamente isso. Imagina que você aqui é a pessoa com medo, e o cliente é o cachorro que está ali pronto para te atacar. Quando ele percebe que você está com medo, aí é que ele vai demonstrar mais poder ainda sobre você. Ok? Então, não pode deixar o cliente perceber que você está com medo. Jéssica, mas eu não sei como fazer isso. Ah, você sabe. Quer ver como que você sabe? No dia que tu apresentou o teu TCC lá na faculdade, o pessoal provavelmente ensaiou na frente do espelho. Ou com alguém da família, ou mesmo sozinho. Ninguém sai assim, louca, para apresentar um TCC sem ter nem estudado o assunto antes. Então, sim, é exatamente isso que você precisa fazer. Estuda antes como você vai fazer a apresentação dos seus valores. Não deixe as coisas acontecerem ao acaso. Tudo precisa ser trabalhado de uma forma estratégica, tá bom? Segundo ponto a ser observado na hora de falar do valor, a ancoragem. Jéssica, que raio é esse? Simples. A ancoragem é você demonstrar o valor do seu trabalho. Então, aqui, eu costumo dizer, por exemplo, se é um processo que eu sei que vai dar muito trabalho, eu vou listar as coisas que eu vou fazer dentro do processo. Então, olha, seu fulano, primeiro eu vou dar entrada no seu processo, na via administrativa. Para fazer isso, eu preciso fazer o cálculo da sua RMI antes, para saber se esse realmente é o melhor benefício para o senhor. E aí, para eu fazer o cálculo dessa RMI, eu tenho que fazer um lançamento dentro do sistema, jogar os acertos, fazer todas as análises para calcular essa RMI. Depois, eu vou preparar uma petição, eu vou mandar para o INSS. Então, sim, eu vou desmiuçar tudo o que eu vou falar, sem traçar pontos específicos do processo daquela pessoa ainda, sabe? Mas dizendo, olha, vou para o administrativo, lá vai acontecer isso, aí eu vou fazer um mandado de segurança para que isso seja julgado rapidamente, ou seja, é um processo. E aí, esse processo, por exemplo, ele custa sozinho, ele custa um salário mínimo. E aí o administrativo ele custa sozinho X valor. E aí eu vou trazendo ancoragens. Então eu vou falando todos os passos que eu vou fazer dentro do processo, tá? De uma forma bem genérica, mas detalhada processualmente, ok? Não sobre o caso dele, mas sobre qualquer caso daquele tipo de benefício. Eu faço essa ancoragem antes de falar o valor. Por quê? Porque a partir do momento que eu digo, olha, eu vou ter trabalho com isso, qualquer valor que eu falar para o cliente, ele vai falar, puxa, mas você vai fazer aquilo tudo só por isso? Então, a ideia é essa, ok? Então, faça a ancoragem antes de falar o seu valor para o cliente. Bom, e aí depois disso não tem jeito, você precisa falar o valor para o cliente, tá? Então, não se sinta com medo ou insegura para falar esse valor, fale sabendo que aquele é o seu trabalho e o seu ganha-pão depende disso, tá? Se por um acaso você sente como sempre estivesse cobrando mais do que deveria do cliente, eu te aconselho que você pegue esse valor que você cobra aí no seu escritório e divida esse valor por 12, ou dependendo do tempo que os seus processos aí demoram, né? Até 24 vezes. Se você ainda achar que esse valor tá caro, é porque realmente precisa ser revisado, mas normalmente fazer essa conta em meses, ela ajuda bastante nosso cérebro a entender que aquele valor cheio, na verdade, não é um valor que eu estou recebendo de um processo, é um valor que vai ser dividido, né, pelo meu trabalho que eu vou executar durante alguns meses aí da minha vida, tá bom? Tá certo, Jéssica, mas e se o cliente questionar o valor? Bom, primeira coisa que eu te falo é, faça essa conta que você fez para você mesma, faça para o cliente. Provavelmente ele não vai achar caro depois disso, porque normalmente essa divisão de valores, a média disso, costuma dar menos do que o salário que o cliente vai receber. Então, faz essa conta para ele que você vai ver que, de fato, ele vai já entender como que é feito esse cálculo, tá? Segunda coisa, se realmente ainda ele estiver insistindo e com dúvidas, enfim, o que você pode fazer perguntar para ele quanto tempo de vida ele quer ter, ou seja, o senhor vai viver até quando? Ele vai falar, eu vou viver até uns 100 anos. Você pega e fala, o senhor está com 53 hoje, né? Então o senhor vai receber durante 47 anos um salário mínimo. Faz essa conta de valor cheio para ele e demonstra o seu valor cheio comparado ao valor cheio que ele vai ganhar durante a vida dele inteira, que ele pretende viver.
Normalmente essa aí não falha nunca. O cliente ele realmente tem uma outra percepção a partir desse cálculo, tá? Então vale muito a pena fazer isso. Bom, e por fim, a última coisa ali dentro da explicação do valor que você precisa se atentar é fazer a pergunta final. Perguntar se o cliente aceita de fato a sua proposta, se ele quer assinar o contrato. Então, normalmente, a parte do meu contrato eu falo assim, olha, então vamos lá, vou te explicar como funciona o meu contrato, ok? O cliente fala, ok. Olha, funciona assim, 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 assim. Essa é a cláusula X, Y, Z. Ok, entendeu? Entendi. Tem alguma dúvida? Não tenho dúvida. O senhor aceita? Aí ele vai falar, aceito. Jéssica, mas por que fazer a pergunta de uma forma direta ela é tão importante? Porque diminui os espaços para que o cliente ele fique criando várias objeções possíveis, né? E aí você consegue reduzir a chance dele te dizer não, ou te pensar em alguma coisa, algum motivo para não fechar aquele contrato, tá bom? Então, normalmente, fazer essa pergunta de uma forma direta, assim que você termina de explicar o valor, dá uma margem muito boa para o cliente dizer sim, sem questionar nada. Ok? Tá certo, Jéssica, mas e se ele questionar? E se ele disser, olha, não aceito, não tá legal pra mim, tudo? Se ele disser que não quer fechar o contrato ainda assim, o que você precisa fazer é descobrir qual é a objeção real do cliente. Se essa objeção é uma objeção de cunho emocional, lembra dos nossos soldadinhos? Então, é uma objeção de cunho emocional, uma objeção de cunho racional. Porque eu já peguei clientes, por exemplo, que dizem, olha, mas eu tô preocupado em como eu vou te pagar esse valor. E a partir do momento que eu disse para ele, olha, fica tranquilo, porque caso o valor não cubra, a gente consegue parcelar. Aí ele falou, então tá, era só isso. Então percebe que não era o valor o problema, era a preocupação de honrar aquela dívida o problema. A partir do momento que eu dei uma solução para aquilo, era uma solução racional, era um argumento racional, a objeção foi quebrada, o soldadinho se distraiu. Ok? Jéssica, e se for uma objeção de cunho emocional? Então vamos imaginar que esse cara tenha um advogado na família, um sobrinho que é advogado, mas o advogado não trabalha nessa área, mas mesmo assim ele está se sentindo culpado de não entregar a causa para o sobrinho dele. Bom, nesse caso você vai explicar que isso é normal na advocacia, que da mesma forma que você, por exemplo, não pegaria uma causa criminal, porque você é especialista em previdenciário, que é uma coisa muito ampla. Então, por exemplo, você vai dar para ele um argumento de que um médico que examina um coração, ele não examina o pé, sabe? Então, construa os argumentos dentro desse sentido para que quebre a objeção emocional dele. E são várias. O que é importante é que você descubra qual é e tente resolver. Porque na maioria dos casos, quando isso acontece, a gente fala assim, então, mas eu vou abaixar o valor. O cliente às vezes nem pediu diretamente, não disse diretamente, né, que o problema era o valor do contrato. Você vai, reduz e ainda se o cliente sai do escritório sem fechar o contrato, você se desvalorizou como profissional. Então, tudo aquilo que você demonstrou durante todo o atendimento foi quebrado ali, quando você reduziu o valor. E ainda assim isso não teve um resultado bom, sabe? Então, é importante que você identifique realmente qual é a objeção do cliente, ok? Ok, e depois disso? Bom, se ele aceitou, se deu tudo certo, agora é hora de você dar mais detalhes do processo dele. Então, nesse momento, você pode sim usar alguns termos técnicos para que o cliente confie em você de uma forma técnica, porque emocional isso você já conquistou lá no início do atendimento. Então, agora é hora de você demonstrar para ele que você sabe o que você está fazendo de fato. Então, por exemplo, se você viu que o problema da situação dele é o indicador do CNIS, você vai dizer, olha, isso aqui é um indicador. O indicador é isso, isso, isso. Ou então, isso aqui, ó, no seu PPP é o que está causando o erro, tá? Então, dá o nome para ele, mas explica aí embaixo. Por quê? Para ele, quando você fizer isso, ele vai dizer, ela sabe do que ela está falando? Beleza, ela sabe e ela sabe me explicar. Então, realmente, ela é boa naquilo que ela está fazendo, sabe? Ela tem consciência do que está acontecendo aqui dentro do meu processo. Tá? Isso gera muita confiança, então não pula essa etapa, por favor, porque essa é a parte em que você evita que o cliente fique te ligando a cada 2 horas durante um ano inteiro perguntando sobre o processo, o que vai ser feito, como vai ser feito, de que jeito vai ser feito. E por fim, mesmo se o cliente tiver ou não fechado o contrato, agora é hora de você entregar o seu cartão e pedir a indicação. Jéssica, o que? Eu vou pedir pro cliente que às vezes nem fechou o contrato comigo para ele me indicar para amigo dele? Sim, é isso mesmo. Quer ver um exemplo? Eu tô aqui já há, sei lá, mais uns 40 minutos pelo menos, te passando informações. Eu não tô recebendo nada por isso. Eu tô te dando isso tudo de graça. Então eu tô te dando do meu tempo, eu tô te dando do meu conhecimento. E aí agora eu sei que você provavelmente até esse momento não se inscreveu no canal ainda.
Então eu vou te pedir, se inscreva aqui no canal, tá? Curte esse vídeo para que ele consiga alcançar mais pessoas. Esse sentimento que você tem de dizer, poxa, ela estava aqui me ensinando isso, então sim, eu vou me inscrever no canal dela. É o mesmo sentimento que o seu cliente vai ter quando você entregar o cartãozinho para ele. Então, quando você entregar, você vai dizer, olha, indica para um amigo, para um familiar, para um vizinho que esteja precisando. Se você souber que está precisando e puder me indicar, eu vou ficar muito feliz. Isso vai ser maravilhoso para mim e eu vou te agradecer muito. Quando você faz isso, o cliente, ele naturalmente percebe que você doou parte do tempo dele, porque na maioria dos casos eu sei que vocês não cobram consulta. Então, você doou parte do seu tempo para ele, explicou, analisou, e ele já está indo embora provavelmente se sentindo culpado por não fechar o contrato com você, ou se ele fechou, ele está indo embora feliz por ter fechado o contrato para você, e ele vai te indicar para outras pessoas. Então, pedir isso é muito importante. É claro que você vai ficar implorando para o cliente, não, você vai entregar um cartão de uma maneira muito natural, muito simples, muito fluida, ali durante o atendimento, como se aquilo fizesse parte da sua rotina, tá? Então, entrega uns cartõezinhos e fala, olha, se você conhece alguém que sabe que está precisando, tem algum problema com o INSS, pede para me procurar, fala que eu estou aqui à disposição, que a gente pode dar uma olhadinha e ver o que dá para fazer, tá bom? Então, isso é muito importante, não ignore esse passo também, tá? Bom, então vamos lá, resumindo tudo que a gente aprendeu. Primeira coisa, a ligação. Então, não coloquem a ligação em segundo plano, dê atenção, escutem o cliente, tá? E peçam as informações necessárias para que vocês se preparem para o atendimento de uma forma mais robusta, ok? Segunda coisa, a hora do atendimento. Então, gere conexão, gere uma ponte com o cliente, encontre alguma coisa em comum entre vocês antes mesmo de falar sobre o previdenciário. Terceira coisa, peça ao cliente para colocar todos os documentos em cima da mesa. Isso é fundamental, principalmente para quem está começando, para que você não corra o risco de esquecer algum documento, ou o cliente leva aquele documento embora e você nem olhou o documento, nem analisou. Quarta coisa, analise os documentos sem precisar ficar fazendo essas perguntas, enfim. E depois disso, depois dessa análise, você faça as perguntas direcionadas àquele benefício que você identificou ali. Então, não faça perguntas soltas, aleatórias para o cliente, enfim, enchendo ele de perguntas. Faça perguntas determinadas para aquele benefício que você identificou na análise dos documentos, ok? Depois, informe para o cliente se há ou não a possibilidade de requerer algum benefício para ele. Aqui não é hora de dar parecer nenhum, é hora de dizer, olha, dá para fazer, não dá para fazer, não se aprofunde muito no assunto, tá bom? Após isso, você já pode explicar o valor do seu contrato, esperar que ele aceite ou não, encontrar as objeções do cliente, tá? E só a partir disso dar mais detalhes do processo do cliente para ele. Só depois que ele fechar de fato o contrato com você que você vai passar o seu conhecimento técnico, tá bom? E por fim, mas não menos importante, entregue o cartãozinho, porque isso é fundamental para que o cliente consiga visualizar que ele precisa te indicar e que ele pode te indicar e que tá tudo bem, ok? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Para quem ainda não me segue lá no Instagram, lá eu tô todos os dias naqueles stories, trazendo conhecimento, trazendo o viés prático, né, a respeito do direito previdenciário, mostrando para vocês aquilo na qual eu estou trabalhando naquele dia, os problemas que eu tenho enfrentado, porque sim, a vida não é feita só de dias de glória, tem dias de luta, a gente perde processo, a gente ganha processo e tá tudo bem, é sobre isso, a gente vai aprendendo ao longo do caminho e eu gosto muito de compartilhar esse conhecimento, essa caminhada com vocês, ok? Eu espero vocês lá, me sigam, não deixem de curtir esse vídeo, tá bom? Um beijo e até a próxima!